Fala galera, hoje eu tô aqui na cidade de Serra Talhada. Olha a serra ali, ó. O que é que chama Serra Talhada? Sertão de Pernambuco. Hoje eu vim conhecer o Museu do Cangaço. São vários museus do cangaço aqui em Pernambuco, mas esse aqui é um dos que eu queria conhecer por ser a terra natal do cangaceiro Lampião. Aqui está Lampião, no meio Maria Bonita e o cangaceiro Zabelê, que são homenageados aqui nessa placa na entrada do museu, e eu vou conhecer agora e mostrar para vocês como é que funciona aí dentro, para vocês conhecerem um pouco da história do cangaço. Essa parte aqui é um hall de entrada, vocês pagam R$5 para poder entrar, e tem algumas informações aqui. Tem um livro de ponto que vocês precisam assinar aqui, um livro de presença, e aqui na frente tem algumas questões relacionadas ao cangaço, como bebidas, por exemplo, copo, camisas também que vocês podem comprar. E a entrada do museu é essa aqui, ó. Depois de pagar o ingresso, deixa eu mostrar o ingresso para vocês. Esse é o ingresso que vocês recebem quando vão entrar, e vocês podem levar para casa, inclusive. Não é obrigado a deixar o ingresso aqui não. Vocês compram, têm o acesso e podem levar para casa. O museu tem 3 salas. Vou conhecer logo essa sala aqui e destacar para vocês alguma coisa, como por exemplo esses caixões aqui, que eram como as pessoas transportavam as coisas naquele tempo. No tempo do cangaço, 1800, 1900, não tinha caminhão para fazer mudança, então as coisas eram colocadas aqui. Isso aqui é uma cangaia que fica em cima do lombo do jumento, e as coisas eram transportadas. Nessa primeira seção aqui, eles falam da origem de Lampião, que é justamente a casa que ele morou, que ele é natural daqui de Serra Talhada, né, que era um distrito que chamava Vila Bela, tá aqui na certidão de nascimento dele, que nasceu aqui em Serra Talhada. E aí ele nasceu e morreu na cidade de Angico, né, que é no bairro de Alagoas, no estado de Alagoas. Isso aqui são pessoas da família dele, e alguns objetos que eram utilizados na época do cangaço, como por exemplo essas máquinas de costura que eram utilizadas por eles no próprio coito para fazer a roupa que eles usavam, né, para sobreviver na caatinga. Essa aqui é uma roupa de couro que eles usavam justamente para proteger a pele de espinhos que eles ficavam na caatinga, então tinham que ter essa roupa especial para proteger a pele, tá? Aqui era a sela que usava no lombo de cavalo, e esse aqui são aqueles sinos que eles usavam justamente para avisar que estavam chegando, para achar o boi também quando o boi estava no pátio, no pasto correndo. Então o vaqueiro costuma usar esse sino para localizar o boi. E aqui são instrumentos que os cangaceiros usavam no cangaço. Isso aqui é uma espécie de cabaça que eles colocavam bebidas, perfumes, coisas que eles roubavam das casas, preferencialmente líquidos, né? E aí, depois que esse objeto aqui se quebrava, ele virava um outro objeto, que era a cuia, que eles cortavam ela aqui no meio para fazer justamente copo para beber, para colocar comida, como se fosse uma espécie de prato para servir os alimentos. Aqui são as fotos originais, todas do cangaço, feitas por um fotógrafo chamado Benjamin Abraão, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como esse cara entrou na história do cangaço. Ele veio foragido de uma guerra lá na Síria, ele era sírio, na região do Líbano, e conseguiu fotografar, fazer essas fotos todas de cangaceiros, em imagens reais dos cangaceiros, inclusive vivendo na região da Caatinga. Esse aqui é o cangaceiro Curisco e a esposa Dadá. Ele era característico por ter o cabelo grande. E aqui são documentos originais também do cangaceiro Zabelê, que é o Isaías Vieira dos Santos. Essa região aqui, eles deixaram algumas coisas que eram utilizadas no meio do mato para fazer justamente tentar curar doenças do cangaceiro. Eles obviamente não podiam sair do mato para ir para hospitais, e aí ficavam no meio do mato se curando com essas ervas aqui, que estão descritas aqui nesse quadro. Quando vocês vierem aqui, é só dar uma olhada para descobrir quais são essas ervas que estão aqui nesse quadro. Essa região aqui é um dos locais que eu acho mais interessante mostrar, que são as armas que eles usavam no cangaço, principalmente os punhais, que todo cangaceiro tinha um punhal. Alguns são todos que estão aqui na verdade são de cangaceiros da época. Nenhuma peça que está aqui nesse museu é de Lampião, porque o acervo dele está em outros museus, mas aqui tem muita coisa que foi relacionada ao cangaço. Esse punhal, por exemplo, aqui, ó, eles usavam para matar as pessoas. Quando eles não queriam matar a tiro, eles pegavam esse punhal e enfiavam no pescoço da pessoa, e a pessoa ficava agonizando até a morte com esse punhal penetrando aí o pescoço da pessoa. Aqui são candeeiros que eram usados também para clarear na mata, quando eles ficavam, né? Obviamente não tinha energia elétrica no meio do mato. Eles usavam esse candeeiro. Isso aqui é uma arma usada realmente. Deixa eu tentar sair aqui da luz para vocês verem melhor. São armas de verdade que eles usavam nos tiroteios que eles tocavam com a polícia. Aqui no meio, gente, tem alguns quadros que eu não vou destacar para vocês para não ficar muito longo o vídeo, mas são
notícias da época. Deixa eu falar agora sobre essas coisas aqui, que tem uma região muito interessante. São utensílios domésticos que as pessoas usavam na época, que não necessariamente cangaceiros, mas a população em geral utilizava. E esse cara aqui é um cara que eu queria destacar para vocês, que é o Benjamin Abraão, que é um cara que é responsável por 99% das imagens que a gente tem hoje de Lampião. Foi esse cara que fez, porque ele conseguiu se infiltrar no bando, ficou 6 meses vivendo com os caras e conseguiu fazer imagens, como por exemplo essa cangaceira que está ferida aqui, ó, foi registrada por ele dentro do bando. E agora vamos para essa outra seção aqui para a gente ver. Aqui são imagens do bando quando foi assassinado, lá na Grota de Angico, em Sergipe, ó. Aqui é a sepultura deles, e aqui são as cabeças dos cangaceiros que foram expostas depois da morte. E aqui são quadros que retratam quanto valia cada cangaceiro na época. Quem conseguisse capturá-los recebia essa quantia em dinheiro. 50 mil, acho que era contos de réis na época, né? Contos de réis, isso. E aí, Lampião era o mais caro de todos, né? 50 mil contos de réis. Devia ser alguma coisa entre 50 mil reais e hoje. E aqui a religiosidade do cangaço. Lampião era muito católico, inclusive, era devoto e amigo pessoal de Padre Cícero. E esses objetos aqui, como a estátua de Padre Cícero, por exemplo, eram objetos utilizados na época. Não necessariamente pelo bando de Lampião, mas eram símbolos da fé católica, principalmente do cangaceiro Lampião, que era muito católico também. Essa região aqui tem mais algumas imagens também, no caso das mulheres no cangaço, que as mulheres tinham um papel muito importante no cangaço, principalmente para acompanhar o homem. A primeira que entrou no bando foi a Maria Bonita, que deu início aí a uma série de mulheres que entraram no cangaço depois, porque não era permitido mulheres ficarem no cangaço. Outro dado interessante é que quando o cangaceiro morria, a mulher não podia sair do bando, ela tinha que ficar no bando e se casar com outro homem depois que o cangaceiro morresse. Esses óculos aqui são de cangaceiros também. O óculos de Lampião já esteve aqui nesse museu, depois ele chegou a ser roubado e foi recuperado depois, e hoje está em outro museu que eu vou tentar visitar hoje ainda e mostrar para vocês. Essas armas aqui também, ó, são todas reais. Tem uma pedra aqui, possivelmente a pedra também era utilizada para atingir pessoas, obviamente pode ser letal se pegar dependendo do local que ela atingiu o corpo da pessoa. 2 espingardas também, 2 rifles que eles usavam, essa pistola também, e uma pedra também, eram as armas que eles usavam no cangaço. Essa região aqui tem algumas esculturas, outros objetos da época também, ó, como colheres, por exemplo. Essa sanfona, que Lampião também gostava de música, eles ficavam cantando e dançando para se divertir quando estavam acoitados, né, no meio do mato, se escondendo da polícia. E aqui munições também reais da época do cangaço, pedras também. E aqui mais algumas fotografias. Essas fotografias aqui são do pessoal das volantes, que no outro vídeo eu cometi o erro de dizer a vocês que as volantes eram da Polícia Militar, do grupo CIOSAC, mas não era CIOSAC. A CIOSAC hoje é o grupo da Caatinga, da Polícia Militar, que também persegue cangaceiros. Os cangaceiros de hoje são perseguidos aí pela CIOSAC, da Polícia Militar. Mas a volante, esses militares aqui da volante que estão aparecendo com cangaceiros capturados, eram do Exército Brasileiro e não da Polícia Militar, como eu disse em algum outro vídeo aqui que eu gravei, acredito que no Shopping Rio Mar, num evento que teve lá, numa exposição também sobre o cangaço. Aqui, ó, a polícia, quando pegava os cangaceiros, o rito era bem cruel também, como os cangaceiros também eram cruéis com as pessoas. Ó. Eles penduravam as cabeças, ó, não sei nem se o YouTube vai bloquear esse vídeo, mas eu vou ter que mostrar. Colocava a cabeça pendurada. Aqui são cangaceiros também que tiveram os objetos apreendidos e as cabeças arrancadas também. Vejam o olhar de terror desse homem que teve a cabeça arrancada, como ele ficou aterrorizado na hora da decapitação, né? Imagens muito fortes. Eu vou ter que mostrar aqui para vocês, porque o vídeo realmente tem essa pegada de esclarecer esse fato louco da história de Pernambuco, que tem a participação aí de Virgulino Ferreira dos Santos, também conhecido como Lampião. Essa sessão aqui achei muito bacana também, muito esclarecedora, dedicada às mulheres do cangaço, objetos do cangaço e a volante. Vamos agora para essa sala aqui, que na verdade é uma espécie de cinema, que tem uma parte cultural aqui no museu. E olha que legal, tem nesse lado aqui tem algumas esculturas de Lampião e fotos reais também. Isso aqui foi um trabalho de um artesão, de um artista plástico, que pegou as imagens do cangaço e conseguiu colorir elas para a gente ter uma noção de como seria Lampião hoje em dia. Ó, a expressão dele. Interessante nessa foto aqui é que ele não era um cara velho. Lampião tinha acho que 30, 35 anos quando fez essa foto. E vejam a aparência do cara, como ele aparentava ser
já um senhor de 60, 70 anos de idade, apesar de ser muito jovem ainda. Então, um trabalho muito bem feito. Esse aqui, ele coloriu as cabeças, né, dos cangaceiros que ficaram expostas lá depois do episódio lá em Angico. Foram 11 cangaceiros que morreram e um integrante da Volante. Aqui uma sanfona também, uma radiola. Esse fax não era da época do cangaço não, né? Não. Esse foi depois, né? Esse é bem mais jovem, né? Em 38 não tinha ainda. Aqui mais um cangaceiro decapitado. Aqui tem algumas imagens de prédios daqui de Serra Talhada, da história da Serra Talhada, né? Porque se confunde muito com a história de Lampião, que era... qual é o nome? Quem nasce aqui é o quê? Serra Talhadense, né? Do Serra Talhadense. Ele marcou a história não só de Pernambuco, do Brasil, como também de Serra Talhada. Desse lado aqui tem uma estátua dele, feita em papel, um trabalho muito bacana também. E mais imagens de Lampião e de imagens da Serra Talhada da época, né? 1963, um pouco depois da época que ele foi morto, né? Lampião morreu em 28 de julho de 1938. E aqui, coisas também do cangaço, como por exemplo a Cordelteca do Cangaço. A literatura de cordel são aqueles livrinhos que são compostos aí, poesias muito bem feitas, ó, por gente geralmente semi-analfabeta. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, geralmente o autor disso aqui, José Melquiades Ferreira, é um cara que muitas vezes não foi à escola, mas nasceu com o talento de compor poesias como essa aqui, ó. Olha a rima do cara. João Batista prometeu com muita boa intenção de comprar um objeto de gosto de seu irmão, então tomou um paquete e segue para o Japão. Vejam a métrica da poesia, o número de sílabas que eles conseguem contar. A literatura de cordel tem muito a ver também com a história do cangaço. Vamos ficando por aqui. Tem uma seção também aqui que eu vou mostrar para vocês, um pátiozinho de eventos, a parte de trás, mas vai ser coisa rápida, para vocês terem noção de como é que funciona aqui o Museu do Cangaço em Serra Talhada. A visitação ocorre todos os dias até às 5 da tarde e o ingresso custa apenas R$5. E essa área aqui, gente, é um espaço de pátio de eventos aqui do Museu do Cangaço. Ó. Eles fazem festas aqui e obviamente tem aquelas danças do cangaço, típicas do cangaço. Canta aquela música que dizem que foi de autoria do próprio Lampião. E é um lugar muito gostoso. Tem uma área coberta aqui, uma área descoberta. Outra coisa interessante também é que esse prédio onde funciona hoje o Museu do Cangaço, na verdade é a antiga estação ferroviária daqui de Serra Talhada, que a rede ferroviária federal acabou, né, foi privatizada por Fernando Henrique Cardoso, e aí acabou a rede ferroviária, a estação ferroviária, e aí construíram hoje o Museu do Cangaço, que a gente mostrou para vocês agora de forma resumida. Seria muita coisa, se fosse falar em detalhes ia ser 1 hora de vídeo, então tentei resumir aqui em 10 minutos para vocês terem noção de quem foi Virgulino Ferreira, o criminoso Lampião daqui de Serra Talhada, que divide opiniões, né? É visto como herói, é visto como bandido, era bom, não era, salvou o sertão, não salvou, enfim, divide opiniões até hoje. Pessoal, já tinha até encerrado o vídeo, mas olha o que eu achei aqui no Museu da Casa da Cultura, aqui em Serra Talhada. Óculos de Lampião, foram esses aqui, aqueles óculos redondos que ele usava, bem parecido com os óculos de John Lennon, né? Olha que legal, esses óculos aqui, segundo a menina falou lá no museu, eles foram roubados de lá do Museu do Cangaço e vieram para cá, para a Casa da Cultura, que eu estou aqui agora. E é um museu que fala de tudo sobre Serra Talhada, não só o cangaço, mas tem coisas também sobre o cangaço. Inclusive algumas armas de fogo aqui, ó, continuando no vídeo ainda do Museu do Cangaço. Tem algumas coisas aqui também que eu falei para vocês lá, munições de fuzil e de rifle e aqueles punhais que eles usavam para sangrar as vítimas ainda vivas ou depois que eles mataram. Uma coisa interessante, falando em Maria Bonita, em Cangaço, a Maria Bonita foi decapitada viva, ela foi sangrada também por um punhal que foi inserido nessa veia aqui, ó, no pescoço dela, e ela morreu com o punhal transfixando aqui o corpo dela. Deixa eu mostrar, vou mudar a câmera aqui agora, ó. O punhal era introduzido aqui, até embaixo, e levava a pessoa à morte. E essa foto aqui é uma foto real de Lampião, né, que foi revelada e colocada aqui. Lampião e Maria Bonita, foto feita muito possivelmente por Benjamin Abraão, que era o fotógrafo que ficava com ele. O Lampião tinha as canelas bem finas, né? Olha o cambitinho dele, ó. Mas tinha muita resistência física e andava dentro da Caatinga por horas até que a polícia, ou a Volante, na verdade, que era do Exército Brasileiro, localizasse ele, né? São relíquias aqui
da cidade de Serra Talhada, no sertão de Pernambuco.